Hoje nós vamos dar continuidade naquilo que nós já estamos conversando sobre fidelidade, compromisso e lealdade. Nós falamos domingo passado sobre lealdade e também começamos a falar que esses 3 princípios são um tripé da igreja. Sem esses princípios, nenhuma igreja, não importa a metodologia que ela usa, vai conseguir ir para frente. Toda igreja, ela precisa ter a sua fidelidade ao Senhor. Toda igreja precisa exercer o seu compromisso para com a igreja e toda igreja precisa desenvolver lealdade para com o seu irmão. E não importa a metodologia que ela vai usar. Ela pode ser uma igreja nos moldes tradicionais. Ela pode ser uma igreja com propósito. Ela pode ser uma igreja de rede ministerial. Ela pode ser uma igreja de célula. Ela pode ser uma igreja multiplicadora. Não importa a metodologia que a igreja vai estar utilizando. Mas esses 3 princípios é básico para a sustentação do ministério saudável na igreja. Não há ministério saudável, não importa qual, se o ministério, quando eu falo ministério não é o pastor, agora o ministério como igreja, não for fiel ao Senhor. Pode ser uma igreja que for. Se não for fiel ao Senhor, ela não conseguirá crescer, florescer e desenvolver o seu ministério. É impossível uma igreja crescer sem que os seus membros tenham um compromisso e paixão pela igreja. É impossível. Vamos crescer, então vamos trabalhar. Ah, não, trabalhar não, pastor. Vamos agora fazer o trabalho acontecer, vamos fazer a igreja multiplicar. Para isso nós temos que arregaçar as mangas e fazer a obra. Ah não, fazer a obra não, pastor. Não vai. Para a igreja crescer, ela precisa ter compromisso com a igreja. Para uma igreja crescer, ela precisa ter lealdade. Lealdade com os irmãos. Igreja não é uma instituição como lá fora, que as pessoas vivem puxando o tapete um do outro. Deixa eu derrubar esse aqui, porque quando eu derrubar ele, eu vou assumir a função dele. Deixa eu denegrir a imagem dele, porque depois eu assumo. Não acontece isso. Ou pelo menos não deveria acontecer isso no meio da igreja. E nós trabalhamos então, no domingo passado, e falamos sobre lealdade. E fomos percebendo que lealdade é muito mais profundo, vai muito mais além do que simplesmente não falar mal do irmão. Vai no horário de chegada, vai em honrar os compromissos, é em respeitar aqueles que já estão fazendo as coisas. Então nós vimos tudo isso no domingo passado. Hoje nós vamos estar vendo sobre compromisso. E é justamente hoje que os líderes assumiram o ministério. Compromisso. Compromisso de honrar o trabalho, compromisso de estar nos eventos, nas programações, compromisso de fazer juntamente com a igreja um desenvolver da igreja. Nós precisamos estar fazendo isso. Se nós não nos preocuparmos com isso e assumirmos esse compromisso, não vai. Primeira coisa, nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus de compromisso. Deus é Deus de compromisso. Ele não chama desocupados. Não chama. Pode observar na palavra de Deus todos os personagens bíblicos. Todos que Deus chamou estavam trabalhando em algum lugar. Todos que Deus levantou para desenvolver um trabalho, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, estavam trabalhando em algum lugar. Se nós pegarmos os discípulos, todos os discípulos tinham uma função: pescadores, cobradores, todos desenvolviam uma função. Não eram pessoas à toa na vida. Não eram aquelas pessoas que sentam no banco e esperam de forma contemplativa tudo acontecer. Não. Deus é um Deus de compromisso. E Ele procura usar pessoas com compromisso.
Deus está comprometido conosco 24 horas. Deus está comprometido conosco 24 horas. Isso também nos leva a uma compreensão que o nosso compromisso para com Ele também precisa ser um compromisso de 24 horas. Ora, nós não servimos a Deus apenas quando estamos no culto. Nós não servimos a Deus apenas quando estamos orando ou lendo a Bíblia. Nós servimos a Deus em todos os momentos. Então o meu compromisso deve ser um compromisso de 24 horas. Ele tem uma aliança conosco e um compromisso de nos guiar, nos guardar, nos proteger, nos fortalecer, nos curar e nos suprir em todas as nossas necessidades. Compromisso. Qual é o grau de compromisso que nós temos para com Deus e para com a igreja? Não, pastor, o compromisso que eu tenho é com Deus. A igreja, veja bem, a igreja, queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Se você não tem compromisso para com o corpo de Cristo, você também não tem compromisso para com Cristo. É impossível você querer viver um compromisso com Deus sem ter um compromisso com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Ora, sem compromisso para com a noiva, para com o corpo, não há compromisso para com Cristo. Tal é a importância de nós aprendermos o princípio do compromisso para com Deus, mas para com a igreja também. E alguns princípios que nos falam sobre compromisso. A primeira coisa, queridos, é que compromisso exige renúncia. Se você não está a fim de renunciar a nada, então não se comprometa. Fique parado no seu lugar como estátua. Se você não estiver disposto a renunciar a nada, não se comprometa com nada, porque compromisso exige renúncia. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 24. Querido, se você não estiver disposto a renunciar a amigos, famílias, se você não estiver disposto a renunciar a aniversário, se você não estiver disposto a renunciar a férias, se você não estiver disposto a renunciar à TV, ao jogo de futebol, à final da Copa do Mundo, se você não estiver disposto a renunciar a todas essas coisas, não há possibilidade de ter uma vida com Deus. Nisso, queridos, eu preciso aprender a renunciar ao meu eu, aos meus desejos. Estou me preparando para vir ao culto e cai aquela chuva. Ah, que vontade de ficar. Começamos o período do inverno, e esse inverno parece que está prometendo um pouco mais de frio. Aí você levanta, abre ali a janela para ver como é que está tudo branco, tudo frio, e parece que a sua cama toma vida. Ela olha para você e diga: venha, venha. E aí você olha para ela e não resiste ao convite. Renunciar o eu não é fácil, porque o nosso eu é preguiçoso, o nosso eu é vaidoso, o nosso eu anda segundo o nosso coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Eu preciso renunciar o meu eu, queridos, é mortificar a carne, sabe? É deixar de lado os desejos da carne. Pastor, mas é só uma cama. Qual o pecado estar em uma cama? A Bíblia diz que é melhor estar um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora dela. Queridos, estar na igreja é uma oportunidade única que nós temos de servir ao Senhor.
Quem não veio hoje, mas ele vem próximo domingo. Vai vir próximo domingo, mas a experiência de hoje ele perdeu. Ele não vai estar. Ele não pôde participar desse momento tão lindo dos líderes estando aqui à frente e a igreja orando. Ele não pôde participar desse louvor que nós participamos. Ele vai participar de outro, mas desse, não. Desse, só nós. Então eu preciso aprender a renunciar. E muitas vezes, os meus próprios projetos de vida. Os meus próprios projetos de vida. Paulo, ele tinha o seu projeto. Paulo tinha traçado já o seu projeto de vida. Estudou na escola, então, dos principais teólogos da época, dos principais doutores. Eu creio que um dos projetos de vida de Paulo era se tornar um dos anciões da sinagoga. Ser aquele que estaria, então, coordenando as coisas, fazendo. Ele tinha um projeto. O projeto de vida dele, naquele momento em que nós lemos a passagem de Deus, era perseguir os cristãos. Era projeto de vida dele. Mas ele teve um encontro com Cristo. E no seu encontro com Cristo, ele então deixa esse projeto. Ele deixa então esse projeto pessoal. Nós temos os discípulos. Eram pescadores. Com certeza tinham seus projetos de vida. Pescar, pescar e pescar. E é bom pescar, né, Eliseu? Tudo bem que nós não pegamos peixe nenhum quando vamos, não é? Mas é gostoso estar lá na beira do rio tentando pescar. É bom, aquela expectativa, será que vai pegar, será que não vai? A nossa expectativa sempre fica na expectativa, porque nunca a gente pega, né? Temos que orar mais, né? Pedir misericórdia ao Senhor para que nos mandar lançar a rede do outro lado. Um dia a gente acerta. É bom. Moisés, olha lá, Moisés tinha um projeto dele. Estava casado. Acho que Moisés tinha os seus planos. Ter filho, criar lá os bodes, criar as ovelhas, criar lá tudo que tinha de criação na época. E Deus diz, nananina não. Teu projeto não. Meu projeto. Meu projeto. Queridos, eu preciso entender então que com compromisso com a igreja, eu preciso aprender a renunciar. Se eu não estiver disposto a renunciar tudo, eu não estou disposto a servir nada. Até que ponto nós estamos dispostos a renunciar nossa vida pelo trabalho da igreja? Nós estamos lendo e estudando pela manhã em Apocalipse as igrejas, as cartas escritas às 7 igrejas. E uma peculiaridade em todas elas está colocando lá, eu sei as tuas obras. E nós vamos entender que as obras não é obras de salvação. Não são as obras de salvação, mas são as obras que a igreja realiza. É o trabalho da igreja. Eu sei as tuas obras. Eu sei o teu trabalho. Eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem realizado. Eu sei que você tem levantado cedo e tem vindo para a igreja nos domingos. Eu sei que mesmo naquele dia chuvoso, você não se preocupa de chegar na igreja com o cabelo armado porque você acabou de sair do salão. Eu sei que você não se preocupa no frio em levantar e vir para a igreja. Eu sei que você não se preocupa em estar lá fazendo um bazar para abençoar a vida dos irmãos da igreja. São estas obras. O trabalho que nós realizamos no dia a dia da igreja. Eu sei a tua obra, eu sei que você chega cedo na igreja para preparar o louvor, para orar. São esses trabalhos. E para isso, queridos, nós precisamos renunciar muita coisa em nossas vidas. Nós precisamos renunciar muitas coisas. E precisamos estar dispostos para renunciar todas essas coisas. Compromisso também, queridos, vai exercer e exigir de nós disciplina. Temos que ter disciplina.
Sem disciplina não há compromisso. Disciplina de oração. Nós precisamos ter uma vida disciplinada em oração. Orarmos de orarmos. Meditação da palavra, no jejum, na consagração, no enchimento do Espírito e na comunhão com a igreja. Exige de nós disciplina. Queridos, e olha que disciplina não é algo fácil. Eu preciso disciplinar a minha vida. Eu vou levantar e vou orar. Eu vou levantar e vou orar. Eu vou dormir e vou orar. Eu vou levantar e vou ler a palavra de Deus. Eu, terça-feira, estou na reunião dos homens. Quarta-feira, eu estou no culto de oração. Sexta-feira, eu estou na reunião dos adolescentes. Sábado, nas programações, eu estou nas mulheres. Domingo, eu estou cedo na EBD. Disciplina. Se eu não me disciplinar, eu não faço essas coisas. Eu não realizo essas coisas. Então, eu não me comprometo com nada. Eu preciso também entender algumas coisas que vai determinar. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Eu preciso compreender aquilo que vai determinar o meu compromisso. Para ter compromisso, eu preciso entender qual a razão de eu ter o compromisso. E aqui, queridos, é onde nós começamos a separar os meninos dos homens. É a razão pela qual eu tenho o meu compromisso. A primeira razão pela qual eu tenho o meu compromisso é porque eu amo ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O verso vai nos falar do amor. Ora, se nós continuarmos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque não chamo-os mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ora, o que determina o meu compromisso para com Deus e para com a igreja é o amor. O amor do nosso Senhor Jesus. Se você conhece e experimentou o amor de Deus, você tem compromisso. Se você conhece e já experimentou o amor de Deus, você tem compromisso. Mas se você nunca experimentou o amor de Deus e não sabe o que é este amor, esta é a razão pela falta de compromisso. Por que eu tenho compromisso? Só estar por estar? Não. Estar por estar é obrigação. E o que Deus requer de nós não é obrigação, é compromisso. Obrigação eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Eu não entendo, eu estou lá obrigado e eu vou fazer, mas eu não entendo e nem queria estar. Compromisso é algo que eu escolho. Eu escolho. Eu escolho estar na igreja porque Deus me amou. Eu escolho estar na igreja porque a Bíblia diz que o mundo saberá que nós somos discípulos do Senhor quando o mundo ver em nós, na igreja, o seu amor. Eu escolho estar na igreja porque eu amo a Deus, porque eu amo o Senhor, porque eu amo Ele acima de todas as coisas e o seu amor tem me arrebatado. E como diz o apóstolo Paulo, o seu amor me constrange. Eu gosto muito desse texto. O amor de Deus me constrange, ou seja, o amor de Deus me faz fazer a sua obra. O amor de Deus me faz realizar as coisas, não por obrigação, mas porque eu quero. E porque eu me realizo em estar ali servindo ao Senhor.
O grupo de louvor não vem aqui porque é obrigado, senão não viria. Vem porque gosta de estar aqui. Por isso chega cedo, por isso está ali, fazendo o que tem que ser feito. Os ministérios estão sendo feitos e realizados não por obrigação, até porque se fizer por obrigação, desiste, deixa, melhor que não tenha. Mas nós precisamos fazer por amor, porque temos um compromisso. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: ai daqueles que realizarem a obra do Senhor relaxadamente. Quem faz a obra do Senhor, a obra na igreja, obrigado, faz de forma relaxada. Quem faz a obra do Senhor na igreja, com compromisso, queridos, esse não. Esse faz por amor. Nosso desejo de exercitar os dons que recebemos. Eu então faço o compromisso e realizo o compromisso, queridos, porque Deus me deu um dom. Pastor, Deus não me deu dom nenhum. Deu. Deus te deu um dom. Você pode não saber qual é o seu dom, mas Deus te deu um dom. Todos nós temos pelo menos um dom. Todos nós temos um dom. Alguns 2 ou 3, mas pelo menos um dom nós temos. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem um dom. Trate de usá-lo. Trate de usá-lo, esse dom. Sabe por quê, queridos? A Bíblia fala que Deus cobrará de nós. Parábola dos talentos. Deus cobrará de nós. Deus cobrará de nós tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que Ele nos deu. Isso então é o compromisso. Isso é o compromisso que nós temos. Eu realizo porque Deus me amou, porque Ele deu um dom. E sabe qual é a função do dom na igreja? Sabe por que você recebeu um dom? Para servir quem? O dom é para edificar quem? Deus? Você? Não. A igreja. A função dos dons é para edificar a igreja. Então não existe carreira solo dentro do cristianismo. Não existe ministério solo. Se Deus te deu um ministério para cantar, não é para cantar no banheiro. É para cantar na igreja. Se Deus te deu um ministério para você, um dom onde você toca instrumento, é na igreja. Se Deus te deu um ministério de fazer qualquer coisa, não é para fazer lá fora. É para fazer dentro da igreja. Pastor, mas nós não temos que servir lá fora? Sim, mas quem vai servir é a igreja. Você trabalhando dentro da igreja, porque os dons foram dados para a edificação da igreja. O dom que você tem é para trabalhar dentro da igreja, para você crescer dentro da igreja e assim servir a igreja e a todos quantos a chegarem na igreja, ou a todos quanto a igreja se achegar. E precisamos ter a nossa consciência do nosso chamado. Compromisso nos leva a isso. Eu fui chamado. Pastor, mas eu não estava aí à frente não. Pode não ter assumido um papel de liderança, mas você foi chamado por Deus para estar dentro dessa igreja. Então, dentro dessa igreja, você precisa. Queridos, além dessas atribuições, precisamos lembrar que a igreja também é uma organização, através da qual existem atividades. Nós vimos algumas coisas, mas além disso, precisamos entender que a igreja tem atividade. E se eu tenho um compromisso, eu preciso desenvolver todo esse trabalho. Eu preciso desenvolver toda essa
atividade. E entender que se eu tenho compromisso com Cristo, eu tenho compromisso com a igreja. E se eu tenho um compromisso com a igreja, eu preciso frequentar assiduamente as reuniões da igreja. Sejam elas de EBD, sejam elas de culto de adoração, sejam elas de adoração, de oração, sejam elas de homens, mulheres, crianças, adolescentes, seja um culto administrativo. A Bíblia vai dizer em Salmos 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Preferia estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84:10. Não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Hebreus 10:25. Queridos, se eu tenho um compromisso e aquilo que eu vi dos princípios sou eu, então eu preciso desenvolver isso aqui. Eu preciso frequentar assiduamente a minha igreja. Eu preciso valorizar a minha igreja. Eu preciso valorizar aqueles que estão trabalhando. E entendam, no valorizar é honrar a vida daqueles que estão lá. Eu preciso honrar a vida deles. Aqueles que estão servindo. Então eu tenho um compromisso sim com os horários. Quando chegar lá as atividades nos banners que nós vamos estar colocando, utiliza, querido, esse aparelhozinho que é bênção, mas também pode ser maldição. Utilize para ser bênção na sua vida. Pegue, bate uma foto do banner com os eventos e programações da igreja. E ali coloque lá. Tira uma xerox. Se você quiser, nós te entregamos. Coloque lá na geladeira. Meu compromisso desse mês está aqui. Eu vou procurar cumprir esses compromissos. Porque é interessante que nós, quando temos um compromisso com qualquer outra coisa lá fora, nós não faltamos. Nós não deixamos. Nós vamos, cumprimos. Nem que para isso alguma perda nós venhamos a ter. Mas a igreja não, veja bem, a igreja não precisa ter tanto compromisso assim. Infelizmente, observa-se que nas igrejas está faltando o compromisso do povo de Deus. Existem crentes verdadeiros que estão ali e frequentam. Existem aqueles que não. Aqueles que têm o seu compromisso, mas nem tanto assim. Nós precisamos então estar ali firmes, entendendo as coisas. Queridos, não tem como crescermos como igreja se não estamos juntos como igreja. Caminhamos manco. A igreja fica manca. Porque num culto nós aprendemos uma coisa, mas um grupo não estava. Aí no outro culto o outro aprende uma coisa e o outro não estava. Nós nunca conseguiremos crescer unidos, com os mesmos princípios. Por quê? Porque em cada programação há um público diferente da igreja. Se eu tenho um compromisso com a igreja, eu preciso participar de forma regularmente nas programações. Eu preciso entender que se eu tenho um compromisso, eu preciso contribuir financeiramente para a manutenção da igreja. Ora, se eu tenho um compromisso com a igreja, eu vou estar cumprindo o que a palavra de Deus tem me ensinado. A contribuição do dízimo e da oferta é muito clara na palavra do Senhor. Mas alguns não entendem e alguns a rejeitam. Queridos, a Bíblia é muito clara. Dízimo é 10%. Qualquer outra coisa menos do que isso é oferta. Dízimo é 10%. Qualquer outra coisa menos do que isso é oferta. E a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Dízimo é aquilo que eu retiro do meu sustento, 10% direitinho. Oferta é o que eu dou voluntariamente, aquilo que está no meu coração. Eu vou lá e oferto. Isso é ter compromisso com a igreja. Se eu não sou dizimista, eu não tenho compromisso com a igreja. E se eu não tenho compromisso da igreja, eu também não posso cobrar nada da igreja.
Mas o que nós temos visto nos nossos dias são muitos que não têm compromisso, mas querem cobrar tudo, para que as coisas aconteçam. Compromisso, queridos, né, é em todas as áreas de nossas vidas. Compromisso com a igreja é o trabalho. Tem coisa para fazer? Não preciso nem pedir. O líder não precisa nem pedir. Se é para fazer, estou lá. Compromisso. Se precisa fazer, conta comigo. Pode contar comigo. Eu não sei como vou fazer, mas eu estou ali para ajudar. Porque eu tenho um compromisso com a igreja. Eu tenho lealdade com o meu irmão, que está lá trabalhando, que levantou cedo para fazer as coisas, que já está desenvolvendo alguma coisa. E eu preciso entender que meu compromisso com a igreja também me faz obedecer à liderança da igreja. Se eu tenho um compromisso com a igreja, eu obedeço os líderes e aquilo que os líderes estão trabalhando. Pastor, mas eles são homens. É verdade. Todos esses que vieram aqui à frente são homens. Mas a Bíblia diz que toda a autoridade na terra, todas as autoridades, são autoridades porque Deus assim permitiu que elas fossem. E na igreja, mais ainda. Porque são autoridades, porque foi orado, levantado um clamor, para que Deus então levantasse pessoas para trabalhar. E queridos, se eu tenho um compromisso com a igreja, eu me enganjo com cada um desses líderes que aqui estão. Eu trabalho sem me cansar. E eu não fico questionando o que o líder A, B está fazendo. Eu simplesmente faço junto com ele, entendendo que é compromisso meu estar apoiando o trabalho. Estou ali. Se ele é líder é porque Deus permitiu. E se ele está fazendo algo é porque Deus permitiu. E se estiver fazendo algo errado, Deus vai cobrar dele. Mas que cobre dele, não cobre de mim que estou afastado do trabalho. Eu vou trabalhar. Eu vou me unir. Eu vou fazer as coisas. Queridos, se eu entendo o quanto isso é importante, eu tenho um compromisso com Deus, e eu tenho um compromisso para com a igreja. Eu não me canso de trabalhar na igreja. Eu não me canso de realizar as coisas na igreja. Pelo contrário, me traz prazer estar na igreja. Alguns poderiam dizer: ah, pastor, para o senhor é fácil, o senhor é o pastor da igreja. Nem sempre eu fui pastor. Nem sempre. Fui criança, adolescente, como todas as nossas crianças e adolescentes aqui. Algumas vezes caminhava por debaixo do banco, quando era muito pequenininho. Mas, queridos, igreja para mim sempre foi minha paixão. Estar na igreja era algo que estava e está sempre no meu coração. Fazer e trabalhar, não importa no que, mas estar na igreja faz parte do DNA cristão. Se você não tem paixão em estar na igreja, se você não tem desejo e vontade de estar na igreja, alguma coisa falta. Pastor, mas igreja é mais importante que Deus? Não. Deus é em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Mas a minha paixão pela igreja também demonstra a minha paixão para com Cristo, sendo Ele cabeça da igreja, sendo Ele noivo da igreja, sendo eu participante do corpo e participante, então agora como noiva de Cristo. Queridos, não há possibilidade de nós crescermos, nenhuma possibilidade de crescermos, se não tivermos compromisso para com a igreja, para com o trabalho. Sabe por quê? Porque aqueles que foram eleitos aqui na frente são homens e podem falhar, podem ficar doentes, podem se mudar de cidade. E daí? Se acabar, o que vai ser deles? Ou o que vai ser do ministério? Ele acaba? O crescimento da igreja está limitado ao nível de compromisso que cada membro tem para com a igreja. O crescimento da igreja está limitado ao compromisso
cada membro tem para com a igreja. Se o compromisso é pequeno, o crescimento será pequeno. Se não houver compromisso, não haverá crescimento. Mas se houver um grande compromisso de cada membro para com a igreja, haverá um grande crescimento. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, uma das coisas que mais o livro fala é: e estavam unidos, e estavam todos juntos, e caminhavam juntos no comer, e isso nós fazemos com maestria, mas não é só no comer. Estavam juntos também nas orações, na igreja. Se você ler o livro de Atos, um dos enfoques do livro de Atos é isso: compromisso para com a igreja. E é interessante, queridos, que no livro de Atos vai demonstrar que aquilo que Deus fez na vida daqueles irmãos, fez na igreja, quando eles estavam reunidos. E agora, quando eu falo igreja, é o povo reunido. Quando o povo estava reunindo, Deus agiu no meio do povo. Se nós queremos ver Deus agir, aqui é o local para estarmos. Se nós queremos ver a cura, se nós queremos ver transformação, se nós queremos ver sinais e prodígios, aqui é o local de estar. Se nós queremos ter crescimento, aqui é o local para estar, orando e clamando. Sabe por quê? Porque se aqui nós estivermos, Atos vai ser cumprido. E Deus ia acrescentando à igreja as pessoas que iam sendo salvas. Se eu estou aqui com um compromisso dentro da igreja, Deus vai trazendo pessoas. Queridos, compromisso com a igreja é o que nós precisamos ter e desenvolver. Só que isso é cada um. É cada um que desenvolve o seu compromisso para com a igreja. E lembrando, nosso nível de compromisso está diretamente ligado com o nosso crescimento. Se não crescemos, ou não crescemos da forma que queremos, talvez, e bem provável, e certeza, é que nosso nível de compromisso para com a igreja não está alto, precisa melhorar. Mas isso é de cada um, nós. Feche os olhos, queridos. Como tem andado o seu nível de compromisso para com a igreja? Qual é o seu nível de compromisso? Você tem vivido com compromisso ou com obrigação? Obrigação não é aquilo que o Senhor quer. O que o Senhor busca, o que o Senhor busca de nós é compromisso. Ele busca um compromisso de cada um de nós. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma,
Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Pai, neste momento, após a leitura e meditação da Tua Palavra, compreendemos o nível de compromisso que o Senhor requer de nós e o compromisso que nós precisamos ter para com a igreja. Pai, e cada um que está aqui esta noite orou ao Senhor e colocou diante do Senhor o nível de compromisso que quer ter para com a igreja. O Senhor sonda e conhece cada coração. Pai, que possamos entender e cada dia possamos ter um compromisso maior com a Tua casa, para vermos o crescimento e a ação do Senhor. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Toma-nos, Senhor, em Teus braços, e que possamos caminhar, Senhor, comprometidos para com a igreja, comprometidos para com este local que o Senhor assim abriu as portas, comprometido com este local que temos a plena certeza que é da Tua vontade estar aqui, Senhor. Por isso, Senhor, fala a cada coração, fala a cada pessoa que aqui está, e que possamos crescer com um compromisso cada vez mais forte, com um coração cada vez mais ardendo por este local, por esta casa de oração, por esta igreja a qual nos acolheu, igreja a qual tem ministrado nossas vidas, igreja a qual nós estamos vindo e compartilhamos de tantas coisas, que nos auxilia em momentos difíceis, aonde os irmãos caminhando lado a lado têm lutado para alcançar o melhor do Senhor. Deus, guarde-nos, nos abençoe, que tenhamos uma semana cheia de bênçãos e vitórias, e que em cada programação da igreja, Senhor, possamos ter o compromisso, o horário marcado de estarmos aqui com os nossos irmãos, buscando a Tua direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Fique de pé, olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga assim: próxima programação da igreja, eu estou aqui. Diga assim, próxima programação, eu estou aqui. E um sorriso bem grande, diga para ele: e quero te ver também aqui. Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoada no nome de Jesus. Não vamos esquecer de ir lá atrás, tem um lanche do departamento infantil.